Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós temos uma oportunidade de louvarmos ao Senhor, de entregarmos a Ele uma oferta de valor, o nosso tempo. E eu gostaria de ministrar com você essa palavra. Gostaria que você pegasse uma Bíblia nesse momento, abrisse ela no livro de Daniel, para que a gente possa trazer uma palavra que possa nos auxiliar, direcionar nos caminhos do Senhor. E o título dessa ministração é Glorifique a Deus com as suas ações. Glorifique a Deus com as suas ações. Ou seja, seja grato a Deus, louve a Deus com as suas ações. Se você compreender o título da mensagem, 50% da ministração você já entendeu. Então, glorificar é agradecer, é louvar ao Senhor com as suas ações. E nós vamos ver aqui no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao 3, uma história muito interessante sobre um homem que queria glorificar a Deus com as suas ações. Daniel, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O reino é um reino eterno do seu domínio de geração em geração. O reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Agora sim, convido você a baixar a sua cabeça por um instante, fechar os seus olhos e eu vou orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso e nos deu essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra, oportunidade, Senhor, de aprendermos, Senhor, o que o Senhor deseja em nossas vidas. Abra a nossa mente agora, toma o coração dessa pessoa que está me ouvindo. Tira, Senhor, toda distração, toda preocupação, tudo que possa atrapalhar que essa palavra venha chegar e venha ser direcionada ao coração dessa pessoa. Toma a mente dela cativa agora, Senhor, e fala no coração dela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Com as fortes salvas de palmas ao Senhor. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Lembre-se disso. Querido, essa mensagem é uma mensagem tremenda. Ela é muito interessante porque quando você quer ouvir falar de Deus, quando você quer ouvir de Deus, o que você faz? Você procura alguém que teve uma experiência com Deus. Geralmente, essa pessoa, hoje, nós chamamos de cristãos. Nessa época, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, então nós o chamávamos de servos de Deus. Hoje nós somos servos de Deus, somos cristãos porque cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, que desceu aqui na terra para renovar a aliança de Deus com os homens. Portanto, aqui nós vemos um homem. E preste atenção, olha como esse homem escreve. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Esse homem aqui é um rei, na sua época, ele foi o rei mais poderoso que existiu na Babilônia. O seu poder estendeu a várias nações que estavam próximas e distantes, e ele dominou todas e subjugou todas à força do seu poder. E esse homem, com uma cultura diferente,
que não é cristão, que não é servo de Deus, ele vem a anunciar a graça de Deus sobre a vida dele. E leva essa mensagem direcionada às pessoas que vivem no mundo inteiro. Olha o que ele diz: aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. E ele vai dar o testemunho agora, um testemunho que ele viveu, que ele presenciou e que o ensinou a glorificar a Deus com as suas ações. Presta atenção, versículo 2. Eu tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Deus agiu em favor deste homem, de uma forma que ele está dizendo aqui que ele tem satisfação de contar e dar o seu testemunho para você que crê em Deus, para você que sabe que Deus existe, que tem um projeto na sua vida. Ele diz aqui: eu tenho satisfação de falar a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo, é um Deus que está na mais alta posição, que ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que ele chama de Deus Altíssimo e que Deus também diz que é. Agora, versículo 3. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Aqui, querido, é um momento onde ele mostra que os sinais de Deus são poderosos, que são maravilhosos e que o seu reino dura de geração em geração, ou seja, é um reino que não vai passar. E esse rei sabe o que ele está falando, de um reinado que passa de geração em geração. Ele sabe que na época dele, o seu reinado ele passa de geração, mas outra geração pode perdê-lo, porque vai mandar a força e o poder, a violência, a espada, a potência. Quem tiver mais potência vai dominar. E ele tinha essa potência, ele dominava sobre outras nações, mas ele reconhece Deus e ele reconhece as maravilhas e vai dar um testemunho maravilhoso. Mas antes, não foi assim. Primeiro, ele não reconhecia esse Deus maravilhoso, mas agora ele reconhece. Vamos ver qual foi o motivo da alegria desse rei. Por que esse rei estava alegre? Por que esse rei estava feliz? Por que esse rei estava contente? E por que ele estava falando das maravilhas que Deus fez sobre a vida dele e do poder de Deus que dura em um reinado que vai passar de geração em geração? Portanto, ele diz aqui no versículo 4 ao 6, acompanha aí comigo, lembrando que a minha versão pode ser diferente da sua, mas a mensagem é a mesma. Por isso eu vou falando os versículos para ficar mais fácil para você me acompanhar. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio, e tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado. Versículo 6. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Vamos entender o que aconteceu. O rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso que existiu na Babilônia, estava dizendo que ele estava satisfeito e próspero, ou seja, ele já tinha tudo aquilo que ele queria. Ele estava contente. Aonde ele estava? Ele estava em sua casa, no seu palácio. E ele teve um sonho, e que esse sonho o deixou alarmado.
Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Querido, quando eu vi isso aqui, eu fiquei maravilhado com a graça e a oportunidade que Deus deu para esse homem. Um homem que poderia pensar que já tinha de tudo, um homem que já era próspero, um homem que não tinha que buscar mais nada, o que ele queria era só ele estralar o dedo que ia acontecer, porque a sua voz era poder. E ele tinha pessoas debaixo da sua autoridade que trariam a ele aquilo que ele desejasse. Então ele estava em casa, estava feliz, ele já tinha domínio, ele era próspero e ele estava satisfeito na sua casa, mas de repente ele teve um sonho, uma visão que tirou dele a paz, que tirou dele o sossego, e ele mandou trazer a ele os homens mais sábios da Babilônia. Então funcionava assim: quando esse rei invadia um país, ele voltava para o seu país, mas além das riquezas, além do despojo, que nós chamamos despojo de guerra, além do ouro, da prata e de tudo que fosse valioso que tivesse lá, ele trazia também pessoas, escravos, trazia pessoas para o serviço braçal, ele trazia mulheres para colocar no seu harém, e ele trazia homens sábios, homens cultos, homens inteligentes. Essas pessoas, ao chegarem à Babilônia, passavam por um tratamento para poder aprender a falar a língua deles, para aprender os costumes deles, e essas pessoas eram colocadas como conselheiros do rei. Então o rei teve essa visão, teve um sonho, e ele ficou aterrorizado, ele ficou alarmado, porque ele não compreendia o significado do seu sonho. E ele pediu para trazer a ele os sábios, que são essas pessoas, tanto naturais do seu país, como estrangeiros, que eram pessoas inteligentes, que eram pessoas cultas e que deveriam ensinar. Entre eles tinha magos, tinha encantadores, tinha astrólogos, tinha adivinhos e tinha os sábios. Portanto, essas pessoas foram tragas a ele com um propósito. Ele queria compreender e entender o significado do seu sonho. Nós não vamos ter tempo suficiente para lermos aqui toda a passagem, mas eu gostaria de compartilhar com você. Bom, aqui, depois, se você tiver um tempinho, leia a história toda. Eu vou dizer com as minhas próprias palavras, né, que o rei estava ali no conforto do seu lar e de repente ele teve a sua paz quebrada, porque o sonho dele era o seguinte: ele sonhou que tinha uma árvore que estava em uma terra, e a árvore era tão grande, que ela chegou ao topo do céu. Ela chegou lá no céu de forma que a copa dela se abriu, as galhas dela se abriu e ocupou tanto espaço, e ela cresceu tanto para cima, que dos confins da terra era possível visualizar aquela árvore, ou seja, de lugares muito distantes. Quando fala confins, fala assim, lá no fim do mundo. As pessoas de lá daquele lugar ainda conseguiam visualizar aquela árvore, porque era tão grande que ela chegou a tocar ao céu, e a copa dela era tão grande que tinha muitas frutas. Tinha muito fruto ali, então os animais vinham se alimentar daquelas frutas, se cobrir na sua sombra, e ela servia de proteção, ela servia de alimento, ela servia de abrigo para todos os animais que a buscavam. E aí o que aconteceu? De repente, ele viu um anjo, e o anjo declarou que aquela árvore deveria ser cortada, que era para cortar a árvore, mas que era para deixar o tronco da árvore e as raízes. O restante, as suas galhas, tudo era para ser tirado. Cortava rente ao chão, deixa ali o toco da árvore, deixa as raízes e prenda as raízes dessa árvore com algemas, e deixe o tronco também preso ao solo. Bom, passado isso, ele viu ainda
que foi dito que essa árvore, esse toco agora, que já não era mais árvore, que já não era tão belo, que já não tocava ao céu, que já não tinha uma copa tão grande para dar frutos e sombra aos alimentos aos animais que estivessem ali perto, agora ele só tinha o toco e ainda estava preso, que agora ele iria tomar o sereno da noite e que iria comer o capim que os animais selvagens comiam. Agora o sonho começou a ficar estranho. A árvore, o toco da árvore, algemado com as suas raízes, com seu tronco, comendo capim. E que a sua mente seria tomada e ela não teria mais lucidez. Então, se teria uma mente, então quer dizer que aquela árvore não era, o significado dela não seria somente uma árvore. E a mente humana dela seria tirada.